Então, nessa ação penal 506, 32, 71, 36, depoimento do senhor Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho. Senhor Wilson, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas essa é a oportunidade também que o senhor tem de falar diretamente no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Eu vou falar, excelência. Senhor Wilson, se quisesse se aproximar da mesa, para não ter que ficar se esticando a todo momento, com o microfone. Senhor Wilson, antes de entrar aqui no objeto da acusação especificamente, tem aqui uns dados sobre a sua vida profissional, mas eu gostaria de ter me certificado dela com o senhor. Perfeito. O senhor conhece o senhor Sérgio Cabral há quanto tempo? Excelência, eu estudei com o ex-governador Sérgio Cabral no colégio, no Instituto Metodista Bennett, na década de 80. O senhor começou a trabalhar com ele a partir de quando, aproximadamente? Em 1997, fevereiro de 1997, quando eu fui convidado a assumir a chefia do seu gabinete parlamentar. Na ocasião, o ex-governador ocupava a função como deputado estadual Certo. e era presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Então eu ocupava a chefia de gabinete parlamentar, porque também tinha o gabinete da presidência. Certo. Então a minha relação era com o mandato do deputado estadual e não com a presidência da casa. Quando ele deixou de ser deputado estadual, o que aconteceu dele? Quando ele deixou de ser deputado estadual, ele foi eleito ao Senado Federal e eu o acompanhei a Brasília na qualidade de assessor do senador. Quando ele foi eleito depois governador? Quando ele foi eleito governador, eu fui convidado a assumir a Secretaria de Estado de Governo, que é uma secretaria que tem como função a interlocução com a sociedade civil e, portanto, é uma secretaria que tem o perfil de portas abertas. Então, eu assumi a função de secretário de Estado de Governo. E o senhor permaneceu nessa função de secretário de Estado de Governo até quando? Excelência, eu entrei em janeiro de 2007, em final de maio de 2010, eu deixei o governo para me inserir na sua campanha de reeleição. Certo. Retornei aproximadamente em dezembro de 2010 e deixei no início de abril de 2014. Portanto, se não me falha a memória, no dia 2 de abril de 2014. Nesse período que o senhor trabalhou com ele na Assembleia Legislativa, depois no Senado, depois no governo, o senhor exerceu alguma outra função, alguma função privada paralelamente? Não, função privada não, mas quando eu exerci a minha função na campanha eleitoral dele de 2010, eu não tinha vínculo com o governo, eu fui remunerado já em 2010 pela campanha. Certo. Nesse período que o senhor atuava nesses cargos públicos, o senhor tinha alguma outra fonte de renda fora os vencimentos dos cargos públicos? Não, excelência. Eu e a minha esposa sempre trabalhamos desde os 18 anos, né? Então eu sempre vivi do meu salário, do meu trabalho e do salário da minha esposa, com exceção desses momentos de campanha em que eu era remunerado, como fui em 2010 e como também fui em 2014. Perfeito. E quais eram as fontes de rendimentos da sua esposa? A minha esposa, ela trabalha desde os 18 anos, como eu falei, já trabalhou como vendedora de loja. Na ocasião, ela teve que trabalhar para ajudar no sustento da sua família, seu pai e sua mãe. Mas mais recentemente, assim, vamos dizer assim... Recentemente, ela foi funcionária da Assembleia Legislativa também. Certo. E também foi funcionária do Senado Federal. Ela ficava no Rio de Janeiro, porque eu acompanhei o senador a Brasília. E ela ficava no escritório parlamentar aqui lá no Rio de Janeiro. Ela também tinha uma empresa ou não? A minha esposa, ela em meados de 2008 ou 2009, ela se associou ao meu irmão, né? O meu irmão era uma empresa de
empréstimos consignados, focado exatamente na iniciativa privada, oferecer empréstimos consignados para a iniciativa privada, que era uma expertise do meu irmão. Meu irmão mora em São Paulo, e ela, então, ficaria de desenvolver o mercado do Rio de Janeiro. Né? A empresa foi muito bem em São Paulo, né? Mas o Rio não se desenvolveu com a expectativa que eles imaginavam. Sim. Por volta de, não sei se 2010 ou 2011, o meu irmão e a minha esposa, a empresa resolveu enveredar para uma área também de seguros. Né? E a minha esposa, então, não manifestou interesse em avançar por essa área. Meu irmão, então, fez uma proposta de aquisição da parte dela, e aí ela se desligou da sociedade, se não me engano, por volta de 2011. Certo. Em 2015, Excelência, a minha última atividade laboral foi na campanha de 2014, quando eu fui remunerado. Certo. Em 2015, eu busquei recolocação no mercado de trabalho. Certo. Sentimos que estava bastante difícil para eu me recolocar no mercado, e a minha esposa então sugeriu que nós tentássemos nos reinventar. Certo. Então alguns amigos, alguns conhecidos nossos, estavam enveredando por uma área de comércio, especificamente uma delicatessen pizzaria. Convidaram a minha esposa para ingressar na sociedade, né? Nós achamos interessante, até eu mesmo que estava com ociosidade de tempo poderia dar todo o apoio. Então ela fez isso, ela entrou, se não me engano foi no final de 2015 para essa sociedade. Certo. E a empresa foi aberta, aquela dificuldade inicial que todo novo negócio ele tem um prazo de maturação. Mas com a minha prisão em novembro de 2017, ela e... 16. Desculpe, novembro de 2016, ela e os sócios chegaram à conclusão que o ideal seria que ela se desligasse da sociedade. Isso ocorreu no final de 2016. Tem aqui um fato bem específico que é atribuído ao senhor na denúncia, que é a aquisição de uma embarcação e motor de uma empresa chamada Flexboat. Perfeito. O senhor pode me esclarecer se o senhor adquiriu mesmo esse barco e como é que foi? Perfeito, Excelência. Realmente quem adquiriu o barco fui eu, mas eu vou me permitir, se o senhor permitir, Claro. ser um pouco detalhista nessa questão, porque atribuíram essa aquisição à minha esposa. Então, como se deram os fatos? A minha família aluga uma casa de praia. Essa casa de praia, ela constitui um núcleo familiar. Quem frequentava esse núcleo familiar? Eu, com a minha família, minha mulher e meus 2 filhos. O meu irmão, com a esposa dele e as 3 filhas. É importante deixar claro, Excelência, que eu e meu irmão somos casados com 2 irmãs. Seu irmão é o Wilson Silva? O Wilson da Silva Carvalho Júnior. Certo. Eu me chamo Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho. Então, nós somos casados com 2 irmãs. Perfeito. Então, as 3 filhas do meu irmão são nossas afilhadas. Os meus 2 filhos são afilhados do meu irmão. Então, esse núcleo familiar também era frequentado pela minha irmã com seus 2 filhos. Um filho da minha irmã é meu afilhado e outro filho é afilhado do meu irmão. Também esse núcleo familiar era frequentado pela minha mãe e pela minha sogra. Sogra essa que era comum a mim e ao meu irmão. Então, um núcleo familiar muito unido, muito sólido. Tá? E todas as despesas desse núcleo familiar eram cotizadas por todos nós. Sim. Tá? Então, eu e meu irmão aventamos a hipótese de adquirirmos uma pequena embarcação para o desfrute exatamente do núcleo familiar. No Rio de Janeiro, anualmente acontece um evento que é um evento até bastante prazeroso para o passeio da família, que é o Rio Boat Show, que é uma feira náutica. Né? E o meu irmão, então, havia sugerido que ele, como ele mora em São Paulo, nas represas de São Paulo, existe uma pequena embarcação, que na verdade é um bote, fundo de fibra de vidro. Também não precisa entrar em tantos detalhes desculpa, assim, desculpa, específicos. Tá? Bem, então, o meu irmão havia sugerido
comprar esse barco. a aquisição para a gente avaliar a hipótese de comprar, adquirir essa pequena embarcação que é um bote inflável. Fomos ao Rio Boat Show, eu e a Mônica, minha esposa, para passear e chegamos lá e encontramos o stand da Flexboat. Fomos recebidos por uma vendedora e na entrada do stand tinha estava exposta uma embarcação, um modelo dessa pequena embarcação. Certo. Aí eu solicitei alguns detalhes técnicos daquela pequena embarcação e então a vendedora me encaminhou a um senhor que ela disse que era o dono da fábrica, que estava sentadinho dentro de um stand, numa mesinha pequena, um stand bem pequeno. Sim. E ele sentadinho ali na mesa e do lado de fora tinha essa embarcação que não era um protótipo. Era uma embarcação que estava exposta. E aí eu fiz algumas consultas técnicas a ele sobre aquela embarcação e sobre uma questão da diferença entre o motor a diesel e o motor a gasolina. Sim. Se valia mais a pena. Ele falou, olha, motor a diesel é o seguinte. Não precisa entrar nesse detalhe. Bem, aí ele foi me dando as características técnicas da embarcação e eu fui pedindo à minha esposa, então, que fosse preenchendo o formulário para ir adiantando com os dados da embarcação, etc. Ele me fez, eu perguntei a ele sobre o valor da embarcação. Ele me falou que custava aproximadamente R$280 mil. E eu então perguntei, mas o que o senhor pode fazer aí de redução de preço? Porque eu estou pensando em adquirir essa embarcação com meu irmão. Sim. O que o senhor pode dar de desconto? Ele falou, olha, como é um preço... um detalhe importante. Essa embarcação, disse-me ele, que ela tinha sido encomendada por um cliente e que ele havia desistido de adquirir aquela embarcação, portanto ela estava com todos os acessórios e o cliente havia desistido da aquisição daquela embarcação porque eles tinham acabado o Flexboat de lançar um modelo mais novo e o cliente então tinha optado por ficar com o modelo mais novo. Em função disso, ele faria um desconto de R$20 mil no valor daquela embarcação e ela ficaria por aproximadamente R$260 mil. Então eu saí dali, fui consultar o meu irmão. Mas é importante eu abrir um parênteses, Excelência, que ao longo da minha vida sempre eu recorri a empréstimos para equilibrar o meu orçamento doméstico. Sim. Fosse em instituições bancárias ou mesmo em conhecidos, através de conhecidos. O meu primeiro apartamento eu comprei com financiamento na década de 90 do Banco Itaú. O meu carro, o único carro da nossa família, nós compramos, eu dei um carro em sinal e a diferença eu financiei pelo Banco Itaú. Eu já recorri algumas vezes a empréstimo consignado. Então, quando Seu irmão concordou em comprar o barco com o senhor? Meu irmão concordou em comprar o barco comigo, até porque eu tinha uma dívida com ele de aproximadamente R$150 mil. Sim. E eu não tinha os recursos para adquirir o barco. Então, eu perguntei a ele, vem cá, vamos comprar? Ele falou, vamos. Eu falei, então se eu conseguir empréstimo com conhecidos, esse barco está mais ou menos 260 mil. 130 mil seria a tua parte, porque nós compramos meio a meio. Eu posso abater a minha dívida contigo com essa metade? Ele falou, tudo bem. Então eu recorri a conhecidos, conhecidos esses que eu solicitei então que fizessem o depósito diretamente na conta o pagamento diretamente na conta da Flexboat. E assim foi feito. Depois que eles verificaram os pagamentos, nós decidimos que a embarcação ficaria no nome do meu irmão. Por quê? Porque o meu irmão mora em São Paulo, a fábrica é em São Paulo e o registro na Capitania dos Portos seria em Santos. Então isso facilitaria eventuais questões burocráticas, por isso que ficou em nome do meu irmão. Mas esse barco foi entregue daí? Esse barco foi entregue, eu não me recordo se foi no dia 10 de maio, dia 16 de maio daquele ano. Quando eu cheguei, na verdade foi uma entrega técnica. Eu cheguei com a Mônica, minha esposa, o barco já estava na água. Na ocasião estava bastante sol, a minha esposa ficou em terra e eu fui, porque na verdade, como é uma entrega técnica, nós fomos ao mar, eu com o técnico para ele me explicar como é que era a questão
Não, sim, entregou daí para o senhor, então, e para sua esposa. Não, entregou para mim, porque a minha esposa não. A entrega técnica foi feita a mim. Ah, do Né? senhor. Porque eu tive que ir ao mar com o barco, troca de óleo, como é que faz, evento, porque como. Mas ela que assinou as notas fiscais. Eu vou explicar por quê, Excelência. Como o barco, nós fomos ao mar, e até porque, como é uma parte inflável, eles, junto com a entrega, eles entregam um kit para eventual reparo daquela parte de borracha se furar. Tá. Então, quando nós retornamos, eu continuei no barco, a minha esposa estava em terra, então o técnico fez a entrega, na verdade, a mim, mas quem assinou, como qualquer um poderia assinar a entrega do barco, quem assinou aqueles documentos foi ela, mas na verdade quem recebeu o barco, quem foi ao mar com o técnico, inclusive... E o barco ficou no Rio de Janeiro? Não, o barco ficava em Mangaratiba. Ah, Mangaratiba. Ficava em Mangaratiba. Consta aqui que foi pago R$264 mil o preço do barco, foi isso? Como eu disse ao senhor, Excelência, em torno de R$260 mil, pelo que eu me recordo. Consta aqui no processo, folha 56, 57, essa informação, segundo o Ministério Público, foi prestada pela vendedora. Foram 29 transações. Consta aqui, por exemplo, em 30/4/2013, um depósito em espécie de R$9 mil, outro de R$8 mil, outro de R$8 mil, mais 3 de R$8 mil, um de R$3 mil, um de R$9.800, outro de R$9.300, outro de R$9.800, mais um de R$9.900, depois um de R$9.700, depois um de R$9.600, R$9.500, R$9.400, R$9.300, R$9.000, R$8.000, R$9.900, R$9.500, R$9.600, R$9.700. Isso em 30/4/2013. Depois em 2/5/2013 tem um de R$9.842, R$9.000, R$9.900, R$1.300, R$1.158, R$9.000, R$9.800. O senhor pode me explicar por que foi pago dessa forma? Como eu já narrei a Vossa Excelência, eu solicitei a conhecidos que fizeram. Na verdade, eu adquiri esse empréstimo com conhecidos e paguei ao longo dos meses subsequentes, né? Dos 24 meses subsequentes a esses conhecidos. Então, solicitei que eles fizessem o depósito diretamente, o pagamento diretamente à Flexiboat. Entendo que, por serem pessoas atarefadas, possam ter solicitado a portadores, boy, para que fizessem o depósito. Eu não sei exatamente. E daí teriam solicitado vários depósitos de R$9.000, R$8.000 e R$9.800, R$9.300? Não entendi a questão do boy. Eu solicitei ao... Com quem que o senhor... Quem que pagou esses valores aqui? Com quem que o senhor fez empréstimo? Excelência, eu vou me permitir preservar a identidade dessas pessoas. Eu não queria expor, por mais que isso pudesse me prejudicar, não gostaria de expor as pessoas que me estenderam a mão na hora que eu precisei. Sei. E tem algum contrato de Não, empréstimo? não. Empréstimo entre amigos, entre conhecidos. Por que o senhor não arrolou essas pessoas como testemunhas nesse processo? Excelência, eu na verdade estabeleci com os meus advogados que eu não quis trazer ninguém nem como testemunha, não quero expor ninguém, não vou citar o nome de ninguém. Mas aí o senhor, com base na sua palavra, esse 254 veio de outras pessoas e esses depósitos vieram de outras pessoas? Exatamente, conhecidos. Empréstimo, que eu pude pagar ao longo dos meses subsequentes. É importante eu deixar claro... Como é que o senhor pagou essas pessoas nos meses subsequentes? Fui pagando aos poucos, na medida das minhas... Como o senhor pagou essas pessoas? Ia pagando em dinheiro. É importante eu deixar claro, Excelência, eu preferi sempre ter os meus recursos, ao invés de deixar no banco, eu me senti sempre mais seguro desses recursos comigo. Né? Então, sempre que eu podia, eu sacava recursos do banco, dos meus proventos, e mantinha, quando pagava as minhas contas, eu mantinha esses recursos em minha posse. Quanto tempo o senhor levou para pagar esse empréstimo? Há mais de 2 anos, até meados de 2015, mais ou menos. 2015? E tinha prestação, tinha uma regularidade? Não, a medida das minhas... Eram conhecidos, a medida da minha possibilidade. Tá bom, Sr. Wilson. Sr. Wilson, consta aqui também a acusação
um ponto bem específico contra o senhor, que o senhor tinha um costume de fazer muitos pagamentos em espécie. Consta aqui na folha 65 da denúncia, 4 aquisições que teriam sido feitas de tapete, imóveis, esportes e notas fiscais, inclusive emitidas contra a sua esposa, segundo a afirmação do Ministério Público, um total aqui de gastos de 29.660 que teriam sido pagos todos em espécie. O senhor Perfeito. deve ter visto a denúncia. O que o senhor pode me dizer sobre isso? Isso aconteceu mesmo? Quem que fazia esses Excelência. pagamentos? Quem fez os pagamentos fui eu. Eu estive em todos esses momentos com a minha esposa. Quando, em 2014, a minha mãe alugou um apartamento em Itaipava. Entendi. Itaipava é um distrito do município de Petrópolis que fica a 100 quilômetros aproximadamente do Rio. É uma área, é uma cidade na Serra do Rio de Janeiro. O nosso núcleo familiar já tinha decidido que não renovaria o aluguel da casa de praia. Então, a minha sogra, ela mora em Itaipava. A minha mãe é muito amiga da minha sogra. Então, ela resolveu alugar esse apartamento para ficar próximo da minha sogra e ali se transformou em mais um núcleo nosso familiar. Entendi. Mas assim, essas compras foram feitas pelo senhor mesmo? A minha mãe, por mim, a minha mãe resolveu que queria trocar alguns móveis. Nós fomos incumbidos de buscar esses móveis, luminária, etc. Inclusive, aquela senhora da luminária, quem interagiu com ela fui eu também. Eu poderia até dar detalhes se o senhor achar interessante. Não tem necessidade. Como também a questão da mesa. Quem foi no Casa Shopping com a minha esposa fui eu. Quem deu o dinheiro para ela pagar. Por que ficou a nota fiscal no nome da minha esposa? Só por uma questão de, por ela ser dona de casa, eventualmente qualquer necessidade de troca, etc., ela poder interagir. Essa aquisição da mesa de jantar e 6 cadeiras aqui, a referência que eu tenho, que foi uma aquisição em 6/5/2014, nessa empresa Novo Ambiente, de R$ 10.670. Isso. O senhor pagou na hora em espécie? Paguei na hora em espécie e depois isso mais uma despesa, como eu disse ao senhor. E de onde veio esse dinheiro? É o dinheiro que eu mantinha comigo, excelência, que fruto do meu trabalho, fruto dos meus proventos, fruto, como eu expliquei a vossa excelência, todas as despesas que eu efetuava, o que me sobrava eu ia guardando, então eu sempre tive uma reserva comigo. Esses 10.600 o senhor tinha aqui numa bolsa, numa carteira? Como é que Não, era? não, eu tinha comigo, levei, primeiro, claro, nós fizemos Que é um uma... certo volume, né? Não... Eu confesso ao senhor que eu não sei lhe precisar o volume. Desculpe, eu confesso à excelência que eu não sei precisar o volume. Sei. Mas antes nós fizemos uma pesquisa de mercado, como qualquer compra, né? E como era para o núcleo familiar, isso depois foi sincotizado por todos nós da nossa família. E andar com todos com dinheiro em espécie, assim, não era meio arriscado, não? Não, todos não, eu, né? Eu realmente não é um... O senhor tinha alguma coisa contra bancos? De fazer transferência, pagamento por banco? Eu preferia, por uma questão pessoal, manter recursos comigo do que deixar em banco. Então, o senhor ia na loja, por exemplo, com R$ 10.000 em espécie para comprar móvel. Nesse caso específico, sim, excelência. O empréstimo também que o senhor pagou aqui, em espécie também, o senhor ia pagar em espécie? O empréstimo ia pagando em espécie. Consta aqui, também na denúncia, folha 63 a 65, o Ministério Público relacionou aqui 33 compras e pagamentos de 26 faturas de cartão de crédito. Segundo o Ministério Público, isso teria sido feito através de 61 pagamentos em espécie, no total de R$ 455 mil. Isso entre 2010 a 2015. O senhor chegou a ver esses pagamentos? Excelência, como eu já relatei, todas as despesas do nosso núcleo familiar eram divididas. Então, eu concentro... Excelência. Oi? Pela ordem. Desculpe, página 63... E 64, 65. Entre 2008. Perdão.
Acho que 2010, né? Lá na primeira linha. Ah, Lá. perdão, é que a primeira linha começa em 2010. Depois tem os 2008. Realmente, eu retifico aí, doutor. É 2008 e 2015. Excelência, então, repetindo, todas as despesas do nosso núcleo familiar, elas eram reembolsadas, então eu efetuava todas as despesas no meu cartão de crédito. Se você observar, existem muitas despesas no cartão de crédito de supermercado, Zona Sul, no caso, um supermercado do Rio de Janeiro. Certo. Né? Então, Mas o senhor pagava os boletos do cartão de crédito em espécie? pagava em espécie porque à medida que eu ia sendo reembolsado, o senhor observa, Sendo reembolsado do quê? as despesas do nosso núcleo familiar, elas eram executadas no meu cartão de crédito. Tá? Então, todas essas despesas, elas me eram reembolsadas. Então, quando o senhor vê Zona Sul, por exemplo, são despesas de supermercado. Eu tenho muitas despesas de restaurante em que eu pagava com o meu cartão várias despesas de familiares e amigos e depois eu também era reembolsado. Então, todas essas despesas, na verdade, esse montante dos gastos, ele não era um montante dos gastos exclusivamente meu, porque eu tinha um reembolso aí considerável por conta dessa questão do núcleo familiar. Consta nessa relação do Ministério Público, por exemplo, a blindagem de um automóvel Mitsubishi Pajero. 1, 2, 3, 4, 5 boletos pagos em espécie, cada um deles de R$ 9.000 entre março de 2010 a junho de 2010. Foi feito o pagamento dessa forma mesmo? Sim, senhor, excelência. Como eu já relatei a vossa excelência, esse é o único carro da minha família que foi adquirido em 2010. Eu dei um carro em entrada e o restante eu financiei pelo Banco Itaú. Esse é um carro que tem 7 anos, 150 mil quilômetros rodados, e realmente a blindagem ela foi feita e foi paga em dinheiro com recursos provenientes do meu trabalho e recursos que eu tinha em reserva. Depois consta também aqui, eu não vou lhe perguntar de todos os pagamentos, ficaria um pouco cansativo, mas, por exemplo, na página 64, pagamento referente à fatura de cartão de crédito com vencimento de setembro de 2011. Provavelmente não vai lembrar detalhes assim, mas tem um pagamento ali de 12/9/2011, segundo o Ministério Público, 26.238 pago em espécie da fatura. O senhor já mencionou, o senhor pagava essas faturas em espécie? Pagava. Como é que funciona? O senhor ia ao O banco e pagamento, pagava, né? toda a gestão financeira da minha família era feita por mim. Nós tínhamos lá uma pastinha, tal, todas as despesas eram colocadas ali, eu diariamente olhava, pegava, levava comigo e eu efetuava o pagamento no banco. E de onde o senhor tirava esse dinheiro, assim, os 26 mil? Como eu expliquei ao senhor, ou eu todos os pagamentos que eu fazia, eu sacava o dinheiro do banco, o excedente eu ia mantendo comigo em minha posse, na minha casa. Então eu tinha sempre uma reserva grande. Eu não sei lhe precisar, não olhei com detalhe essa questão dessa fatura de R$ 26.000 em 2011. Tem ali também, 17 de janeiro de 2011, outra fatura de R$ 35.000 de fatura de cartão de crédito com vencimento em janeiro de 2011. Não era mais fácil pagar na rede bancária, não? Excelência, como eu lhe relatei, essa foi até uma questão específica, que eu estava em viagem, isso daí eu inclusive tive que recorrer a apoio de familiares, porque eu estava em viagem com a família no mês de janeiro, nós sempre viajávamos com a família nessa época, mas houve um infortúnio muito grande no estado do Rio de Janeiro, que foi a questão de uma tragédia na região serrana, e eu tive que voltar de viagem, a minha família também, mas eu voltei primeiro para exatamente dar apoio lá na região serrana. Então, por conta disso, se eu não me engano,
esta fatura especificamente teve um acréscimo muito grande de remarcação de passagem e etc. Sei. Outra parte da denúncia contra o senhor diz respeito a essa acusação envolvendo, segundo o Ministério Público, vantagem indevida que teria sido pago pela Andrade Gutierrez ao senhor Sérgio Cabral e ao senhor Carlos Miranda. O senhor tem alguma relação com o senhor Carlos Miranda? Excelência, o senhor Carlos Miranda, estudamos juntos no Colégio Bennett, né, na década de 80, não na mesma sala, mas éramos contemporâneos do Instituto Metodista Bennett, e fomos colegas de Assembleia Legislativa. Ele trabalhando na presidência da Assembleia e eu trabalhando, como já relatei a Vossa Excelência, no gabinete parlamentar do então deputado Sérgio Cabral. Certo, eu vou interromper aqui, uma pausa pelo tamanho do áudio, Jorge.